Bom dia, meus irmãos, graça e paz do Senhor. Bom dia aos irmãos, pais e filhos. Hoje é uma manhã muito especial. Hoje nós comemoramos o Dia dos Pais. Que privilégio poder ser pai. A palavra de Deus fala que os filhos são herança do Senhor, e feliz é o homem que enche deles a sua aljava. Então nós vamos ter uma manhã muito especial aqui, um especial Dia dos Pais. Nós vamos entrevistar pais aqui, pais que tiveram êxito na criação dos seus filhos. Na verdade é uma manhã inspiradora, que você que está em casa, que é pai, que está criando o seu filho, possa se inspirar na vida desses pais que já têm filhos criados, que plantaram no coração deles a palavra de Deus. Eu lembro daquele texto de Deuteronômio, capítulo 6, em que Deus fala para os pais inculcarem a lei do Senhor nos seus filhos. E nesta manhã nós vamos ouvir um pouco do depoimento de cada pai aqui, a respeito da criação que deu a cada filho. A palavra de Deus fala ainda em Provérbios: ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for velha, não se desviará dele. Amém? Eu queria fazer uma oração para nós começarmos, e depois vocês vão se apresentando, cada um, família, filhos, e nós vamos começar a entrevista com vocês, tá bom? Abaixe sua cabeça você que está em casa, vamos orar. Deus, obrigado por essa manhã especial. Amém, Jesus. Como é bom poder ver exemplos de pais que educaram seus filhos nos caminhos do Senhor. Sim, e hoje colhem frutos positivos, ó Deus. Amém, é bom ouvir a experiência deles, nós aprendemos com eles, aprendemos com a Tua Palavra, mas aprendemos com o exemplo de pessoas, amém, que se submeteram à Sua Palavra e educaram de forma correta os seus filhos. Sim. Sê conosco essa manhã, que seja uma manhã desafiadora para cada um que está em casa, para cada pai que está em casa, que cada pai seja desafiado a criar os seus filhos nos caminhos do Senhor. Amém. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos nos apresentar então, por favor, Rony, comece aí. Então, é interessante, né? Você falou sobre a aljava. Eu acho que daqui quem mais encheu a aljava foi eu. É verdade. Então, quero me apresentar aqui, para quem não me conhece ainda. Me chamo Rony, sou casado com a Meris há 24 anos e tivemos 4 filhos. 3 meninas e um menino, João Pedro. Keren, a mais velha, Késia, e a Keilinha, a Keila Bruna, que se encontra já plantada no Jardim do Senhor. Amém. E acho que o melhor lugar que a gente poderia estar com a experiência paterna é na casa do Senhor. Amém. E a maior referência de paternidade é Cristo. Amém. E aí, não que seja fácil, mas que como se fosse um modelo vivo para que a gente possa ser esse pai para os nossos filhos. Então, amém, criar filho, estar com os nossos filhos dentro da igreja ajuda muito a gente como pai. Amém. Joia. Robson. Sou Robson, casado com a Mônica, né? Deus nos abençoou com 3 filhos, que é o Mateus, que é o mais velho, o Marcos, que é meu 3x4, e a Rebeca, que é a caçula, né? Nós temos 30 anos de casado, nós vamos fazer esse ano 30 anos de casados, né? E o interessante é que eu vim de outra comunidade, né? Eu vim da Assembleia de Deus e assim, nós tivemos uma surpresa muito grande quando a gente se deparou com essa comunidade, né? Porque como a lei do Senhor, que nós percebemos, praticamente é igual, porque eu tenho mais de 40 anos na Assembleia, né? E nós vimos que aqui também segue a mesma doutrina, né? E é uma coisa, como nós somos do Rio, nós encontramos aqui. Por isso que nós conseguimos nos familiarizar muito aqui
É só isso aqui que ainda falta. Ainda está na Assembleia de Deus. Diácono lá na Assembleia. Amém. Aristides. Meu nome é Aristides, sou casado com a Dalva, tenho 31 anos de casado, tenho 2 filhos, né? O Felipe, com 28 anos, e a Isabel, que é a caçulinha aqui, com 25 anos, né? É um prazer enorme estar aqui com os irmãos e poder participar, juntamente com os demais, desse tempo tão especial, né? A comemoração do Dia dos Pais. Eu creio que cada um aqui tem algo a contribuir, né? Do seu testemunho, da sua vida pessoal, da educação dos seus filhos. Então eu quero agradecer aí por essa oportunidade. Deus abençoe. Amém. Rogério. Meu nome é Rogério, sou casado com a Andréa há 29 anos. O Marcos é o nosso filho mais velho, com 23 anos. Tenho o Pedro com 20 e a Gabriela com 16. E é uma alegria muito grande estar aqui na igreja também. Realmente aquilo que o Ronico falou, acho que não existe lugar melhor para criar os filhos, porque aqui, apesar de todas as nossas dificuldades, né, aqui é um lugar onde a gente sabe que vai encontrar pessoas que estão buscando o Senhor, e aqui é onde eles vão ter boas amizades, boas referências, amém, outras famílias, né, que estão convivendo, e é uma bênção estar aqui nessa igreja. Às vezes eu falo que eu entrei na máquina do tempo, né? Quando eu voltei, o Daniel tá aí, pai, casado. Mas é isso. Muito feliz de estar aqui. E o que eles falaram, o Rony e o Rogério, é muito interessante, porque eu sou uma prova disso. Eu lembro quando eu era adolescente, essa questão de criar os filhos na casa do Senhor. Tinha domingo que eu falava, olha, eu não quero ir na escola dominical. Meu pai falava, querendo ou não querendo, meu filho, você vai na escola dominical. Então assim, tem decisões que os pais têm que chegar junto nos filhos mesmo, porque os pais sabem o que é melhor para o filho. Então para mim também foi muito importante o que vocês falaram. Ok, eu quero começar aqui a primeira pergunta. Eu vou começar com o pai mais velho, né? Ou seja, o pai que tem os filhos casados, né? Na verdade, a gente entende biblicamente que os pais eles são honrados a vida inteira, mas a responsabilidade espiritual sobre os filhos é quando eles casam. Então tem aqui o Aristides, que tem os 2 filhos casados já, né? Sim. Ele já a responsabilidade espiritual ele já entregou ali. Aconselha, ajuda, é honrado pelos filhos, mas ele já entregou a responsabilidade espiritual. Quero começar com ele então, Aristides. Quais foram as dificuldades da paternidade para a criação dos seus filhos, dessa menina aí, a Isabel e o Felipe, no Evangelho? Eu creio que as dificuldades são muitas, né? Mas como pai cristão, como o Rogério frisou bem, o testemunho aqui dos irmãos dessa igreja, quando eu cheguei aqui jovem ainda, né, com 21 anos de idade, 1 mês de casado, ainda não tinha filhos, mas lógico, você sempre fica observando naqueles pais que estão há mais tempo e como educam seus filhos, né? Então eu fui pegando um pouquinho de cada um e fui formando algumas coisas dentro do meu coração, até que eu tive a experiência de ser pai, né? Mas quando você é pai, muita coisa muda na sua vida, né? A sua forma de pensar muda, a sua forma de se comportar muda, né? Mas com relação à pergunta que o Daniel fez acerca da educação, qual foram as dificuldades? Eu creio que a primeira dificuldade que eu tive com relação aos meus filhos foi justamente separar essa questão, né? Do filho, o coração dele como um pecador, tratar o pecado, mas ao mesmo tempo amar os meus filhos, né? Então dividir essa questão. Com relação à escolha, né, a decisão que eles têm a tomar e tal, o que eu ensinei para eles desde pequeno, o que eu inculquei, o que eu passei para eles, o exemplo, eu creio que isso ajudou muito, contribuiu bastante para que eles pudessem, então, no tempo certo, tomar a sua decisão por Jesus. Então, eu creio que o primeiro pastor, né, dos meus filhos foi eu como pai. Então, eu fui aquele que deu os primeiros passos, pela manhã, né, acordava com versículos bíblicos. Eu sempre tive esse bom hábito de incentivar os meus filhos a decorar versículos bíblicos, a frequentar a escola bíblica dominical, a estar junto, orar com eles também. Então tudo isso foi contribuindo para que eles pudessem
Então, estar aqui hoje conosco, né, a Isabel estar aqui, porque ela viu exemplos na minha vida, na vida da minha esposa, de como que é um pai cristão, como que é uma mãe cristã. E ganhar os meus filhos pela amizade, né? Eu acho que essa é a estratégia. O seu filho olhar para você e falar assim, poxa, meu pai é meu amigo. Para ele eu posso confiar, para ele eu posso contar, porque eu sei que ele vai me entender, ele vai me ouvir, ele não vai me recriminar. Pelo contrário, ele vai me ajudar a sair dessa situação, desse embaraço que eu entrei. Então, a criança ela vai crescendo, né? E ela vai se desenvolvendo e ela vai percebendo também as ações do pai, o lidar, o tratar, né? A forma com que lida com a mãe, né? Com o irmão, no caso da Isabel. Então, tudo isso é um conjunto para que hoje ela pudesse estar aqui também presenciando esse fato e dar o testemunho dela como filho. Então, isso é muito bacana. Que legal, joia. Eu acho que o segundo pai que tem filho casado é o Robson. Então, passo o bastão para você. Eu achei interessante o que a Aristides falou, né? Porque quando os filhos nascem, não tem um manual como ser pai, né? Então, você basicamente você aprende a ser pai assim, de repente, e agora? O que a gente faz? Então, na minha vida, né, nesse caso, eu peguei como exemplo o que o meu pai passou para mim, né? Porque, como volto a falar, eu nasci e fui criado em berço evangélico, né? Meu pai me ensinava, quando eu era pequeno, a ir à escola dominical, né? Frequentei, no caso da denominação que eu vim, eu frequentei o conjunto das crianças, conjunto dos adolescentes, aí me tornei músico, comecei a tocar, então eu comecei a ter uma vida muito ativa dentro da igreja, por causa da orientação dos meus pais, quando eu era menor. Interessante, né? Então, e nisso veio os filhos, né? Com os filhos vieram mais as responsabilidades, e como eu e a minha esposa, nós tínhamos uma vida muito ativa na igreja, né? Lá da denominação, eu cheguei a pastorado, né? Maestro de coral, então, e eles acompanhavam a gente nisso. A igreja passou a ser parte da vida deles, né? E o importante também, a comunidade é muito importante na vida da criança, não só pai e mãe, exatamente para poder incentivar a criança a vir à igreja. Eu lembro que eles, nos cultos de criança que tinha, o irmão lá, ele separava algumas crianças para ser diácono menino, né? Colocava para dirigir culto. Então isso incentivava. É muito interessante. Né? A ler a Bíblia, além da escola dominical, tinha essa parte também da igreja que eu acho muito importante. Os irmãos poderiam ter a consciência de trazer a criança, tornar um ambiente agradável para a criança poder estar dentro da igreja, né? Então, e assim, a nossa vida, né, tanto minha, da minha esposa e dos meus filhos, foram muito envolvidos na igreja por causa disso, porque nós éramos ativos. Então, tivemos dificuldades? Tivemos muita dificuldade, mas graças a Deus ele nos orientou até pelo nosso histórico, né, do nosso pai que nos ensinou, poder estar contribuindo com ele, estar orientando quando tinha necessidade, alguns problemas. Eu até vejo que tanto na abundância quanto na escassez nós ensinamos para eles, né? Porque na escassez era joelho dobrado, na abundância joelho dobrado, para poder ensinar eles como é ser pai, né? E não deixar passar para eles não perceber muito forte a dificuldade que às vezes a gente passava. Né? Eu acho que isso foi muito gratificante para a gente poder ter esse caminhar junto com eles e conversar com eles. É por isso que nós estamos assim, é esse caminho que tem que trilhar, né? Agora, minha filha já veio um pouco mais tarde, né? Porque ela tem 16 anos.
a diferença deles é muito grande, né? Então nós já tivemos uma educação, passamos para uma maneira diferente dos dois. Mas graças a Deus, Deus nos abençoou. Esse aqui está noivo já vai casar. O mais velho já casou. Mateus. O Mateus. E graças a Deus, Deus tem nos abençoado até aqui. Amém. E aí, Rogério, dificuldades, conta aí. Pode contar, se tem coisa, conta. Quais dificuldades práticas aí que aconteceu Você está falando em dificuldade em criar os filhos no Evangelho. nos caminhos do Senhor? Eu acho que, na verdade, não é dificuldade. Eu não consigo imaginar o que seria criar o filho fora do Evangelho. Talvez assim, desafios, né? Pode ser. Porque fico pensando assim, né? A vida com Cristo, para mim, é a coisa mais importante que tem. Né? É o que dá sentido à nossa vida. Eu acho que não consigo imaginar o que deve ser criar um filho sem ter essa perspectiva. Né? Agora, realmente, desafio é aquilo que o Robson falou. Não vem com manual, né? Ele tem, assim, eu creio que na Bíblia a gente tem muita informação para a gente aprender, né? Mas é interessante a gente que tem 3 filhos, né, Robson? Que cada um é diferente. Sim, cada um é diferente do outro. E pensando assim ao longo do tempo, né, do Marcos até a Gabriela, fico até meio com medo quando você fala assim, vocês tiveram sucesso, eu não sei também muito cedo para falar isso, né? Mas eu acredito que os 2 desafios maiores que eu vejo para a gente como cristão, uma é de ser verdadeiro, porque em casa você não tem como esconder as coisas. Sim, interessante. Verdade. Então, se você tem uma vida assim, que não é verdadeira, que tem uma hipocrisia, que você não acerta as coisas do jeito que deveria, aquilo vai se acumulando nos filhos. E vai chegar uma hora que eles vão tomar a decisão deles. Né? Vai chegar uma hora que eles vão... não quero seguir esse caminho do meu pai. E é interessante que isso foi a experiência que eu passei, daquilo que eu tive do meu pai. Teve uma época da minha vida em que eu olhei e falei, não, na minha casa não era assim. Eu quero viver a vida que eu tinha na minha casa. E eu espero que isso aconteça com eles também. Que no momento da vida que eles realmente estiverem lá, não, eu quero ter a vida, o exemplo do meu pai. Eu acho que então, o primeiro é esse de ser verdadeiro, e quando eu falo ser verdadeiro, eu vejo aquilo que está em 1 João, né? 1 João 1. Você fala que você não tem pecado, você faz Deus mentiroso. É verdade. Então a gente, às vezes, se expor dessa forma diante dos nossos filhos e realmente pedir perdão, eu acho que é um desafio da gente, porque não adianta. Dentro de casa a gente é o que é. E o outro desafio que eu vejo, eu acho que é do amor. Realmente de transmitir para os nossos filhos o amor que vem de Deus. Aquele amor que a gente recebe, eles sentirem. Acho que a primeira visão deles em relação à referência de Deus vai vir de nós. Né? Sim. Ela vem da gente, e a gente fala... Na hora de Deuteronômio que você mencionou, mas em 3, né, ele fala para a gente escrever nas portas, todas as portas. É isso mesmo. E amar a Deus sobre todas as coisas, né? Eu acredito que esse desafio de você não ficar falando, mas viver essas coisas, né? Disso fazer parte da sua vida. Então, assim, quando eu falo de dificuldade, eu acho que isso deve ser uma coisa natural do pai cristão, né? De ter esse tipo de relacionamento com os filhos. E não é fácil, né? Não é fácil, porque muitas vezes a gente não quer se humilhar, né? A gente não quer pegar e falar que eu sou falho, eu errei muito como pai, né? Erro muito como pai. A gente vê isso todo dia, né? O Marcos, o Pedro, eu falo, se pudesse fazer as coisas diferentes, faria diferente. E eu falo para eles, olha, a gente não pode mudar o que está para trás. Então, olha para frente, a gente se arrepende e toca a vida para frente, né?
Essa é a vida cristã, né? Deixando as coisas que ficaram para trás e seguindo para o alvo, né? E aí, Rony, tá contigo a bola agora. Bom, foi falado bastante coisa e que realmente vem a coincidir daquilo da experiência da gente como pai, né? E eu fui pai assim muito cedo, tipo, casei, com 1 ano já, a Mary já estava grávida da Keren. E a Keren a gente estava fazendo o aniversário da Keren de 1 ano de idade, a Mary estava quase com 6 meses da Késia. Não houve um tempo, né, adequado ali. E depois passou assim uma distânciazinha de 6 anos. De quantos? 6 anos. De 6 anos, aí veio a Keila. Então, tipo assim, cara, a gente passou um período muito grande fazendo mingau e trocando fralda. Então, desafios e dificuldades. Desafios e dificuldades. Isso é coisa legal, né? Então, um período muito grande era mamadeira, fralda, porque foi eles foram bem próximos, né? Um dos outros, assim. Mas, cara, uma vez que a gente teve um encontro com Cristo, né? A gente teve essa oportunidade de estar na presença de Deus, casar na presença de Deus. A gente pode a gente fala para os nossos filhos do nosso legado como jovem na igreja. Minha esposa nascida e criada. Sim. E eu fui evangelizado pelo Robson na Assembleia de Deus da Rua Pesqueira. Na Assembleia da Rua Pesqueira, onde passava aquele filme A Cruz e o Punhal. Olha! Já pegava o gancho do filme já. Né? E aí a gente teve um encontro com Cristo. Então, a gente, dentro da juventude, conheci minha esposa na igreja, namoramos na igreja, noivamos e casamos. Então o legado que a gente fala para os nossos filhos é que eu tive a oportunidade de honrar minha esposa. Que legal, né? Então os princípios, o legado dos princípios de não passar a linha na faixa de segurança, tem o limite, os marcos, e a gente respeitando isso. Então, o que a gente bate muito na casa é respeito, olha o respeito e e ser uma pessoa verdadeira, ser um pai verdadeiro. E as minhas filhas, talvez alguns que já me conhecem, sabem como é que a gente é. A gente é bem descontraído, a gente fala pra caramba, a gente conversa, a gente fala gíria e tal. A gente não tem uma formulazinha de você ser fiel a Cristo, sabe? Sim. A gente, dentro da nossa cultura, nós servimos a Cristo. E essas crianças, elas cresceram exatamente em cima de palco. Dormindo. Bebezinha dormindo com um pouquinho de enrolada assim, uns pedaços de pano que era do teatro, e encostava elas assim na parede para não cair no cantinho. Então todos eles passaram por isso. Então eles aprenderam a falar dentro da igreja, aprenderam os primeiros passinhos no meio dos ensaios, e todo mundo pegava, ajudava a segurar e ensinavam a falar. Por isso que eu falei sobre essa coisa de você criar filho dentro de igreja. Sim. É muito importante. Porque meu filho, o João Pedro, ele é autista. Só que meu filho é autista, mas ele é social. É verdade. Geralmente, os autistas não são sociáveis. Mas meu filho não tinha como ser antissocial. Vivia no meio do povo. Vive no meio do da igreja. Então, para ele estar no meio das outras pessoas, dos irmãos, era hiper normal, e isso contribuiu muito. Então você vê que até aí isso nos ajudou, cara. Foi bênção na nossa vida. A situação da minha filha Keila, Bruna. Então a gente sempre foi muito apoiado
E o que o Rogério falou, ser claro, os assuntos na nossa casa, nós temos clareza, transparência para todos os assuntos. Não existe aquela coisa de você esconder uma dificuldade, sabe? É verdade. Dizer assim, ó, hoje nós temos essa dificuldade aqui, mas só fica eu e a esposa num quarto. Não, a gente vai para a mesa de jantar, do almoço, e ali a gente fala tudo. Muito, a gente articula. Então, criar os filhos sem essa máscara, sem essa hipocrisia, é libertador. Amém. Os pais são libertos por conta disso. Então, tivemos muitas dificuldades, fomos muito impactados, a vida nos proporcionou todas essas dores, mas na hora, ultimamente tenho falado para eles, no momento de rir, vamos brincar, vamos pular muito, porque a vida machuca. E no dia que a gente for machucado, a gente vai chorar. Sim. Então, portanto, rimos como temos que rir e vamos chorar no momento que tiver que chorar. Sim. Então, sabe, essa coisa toda de a gente lidar com os nossos filhos na presença de Deus. Não temos aquela força de falar assim, você tem que ir, você vai sim. Não. Os nossos filhos nos acompanham. Então vai, tipo assim, naturalmente, né? Então eu glorifico muito, mas não é só assim esse legado do pai, né? A mãe é muito importante, os avós, o envolvimento familiar. Então a gente traz para dentro da nossa casa as referências de amigos, de irmãos, né? Concordo, os primeiros pastores, a nossa responsabilidade, o nosso sacerdócio, a importância de tudo isso. Então, esse é um pouco dos nossos desafios, mas também das conquistas. Que vem os desafios, porque a gente vai travar na conquista aí e é melhor, não é? É isso aí. Muito legal. Olha que interessante, irmãos. A gente vai partir para a segunda pergunta, mas antes eu só queria fazer uma observação. Eu os chamei pelo resultado na criação, não pela forma que criaram, mas todos eles, se vocês perceberem, todos eles falaram do exemplo deles para com os filhos. Então assim, você que está em casa, você que é pai, está preocupado com a educação do seu filho, as palavras elas voam, mas o exemplo arrasta. Amém. O exemplo arrasta. Você que é pai, tem que ser exemplo para o seu filho. Não adianta falar, né? Não adianta falar, eles falaram aqui tudo isso agora. Tem que viver. Não adianta querer ter filhos que amam ao Senhor se não os traz à casa do Senhor. Escola dominical, culto, eventos, tem que envolver. Todos eles falaram a mesma coisa. Ninguém combinou não, nós chegamos aqui agora, viemos com alguns desafios, algumas perguntas, mas eles afunilam para o fato de ser exemplo e para o fato de envolvê-los na casa de Deus. Então ficou o desafio para você, pai, aí, a não negligenciar a educação do seu filho, sendo exemplo e valorizando a comunhão com os irmãos. Amém? Eu queria partir para outra pergunta. Podemos até começar com o Rogério ali. A segunda pergunta é como equilibrar, né, a disciplina e o livre-arbítrio. Principalmente, eu acho que quando as crianças já ficam mais velhas, elas já começam a tomar as próprias decisões. Eu ainda não estou... O meu filho, o Matheus, tem 13 e a Gabi tem 11. Então é mais ainda no vai ali, né? Mas vocês já têm filhos crescidos. E como equilibrar isso? E talvez até numa sociedade hoje que vive uma educação frouxa, porque você não pode educar, disciplinar, porque ele tem que expressar o que ele quer, né? Eu queria ouvir de vocês, eu tenho curiosidade, na verdade, de ouvir de vocês que têm mais experiência a respeito desse equilíbrio e de como nós não estamos criando robôs, né? Também isso. Então, equilibrar a disciplina e o livre-arbítrio dentro dessa realidade de mundo de filhos. Rogério, pode ser você? Responsa, né? Começar. Bom, o Marcos,
disciplina foi uma das coisas que eu precisei fazer um acerto com ele. Né? Foi interessante que logo no começo do casamento a gente tinha cursos de criação de filhos, né? Mas eu achei interessante porque realmente a gente acho que acaba levando uma ênfase muito grande na disciplina. E eu percebi assim que eu errei não porque eu fui rigoroso demais na disciplina, mas porque na disciplina eu não fiz a compensação correta em relação ao reconhecimento das qualidades dele. Que interessante, hein? Em relação a realmente... era muita disciplina. Uhum. E eu acho que faltava a contrapartida. Mas nunca sem amor. Nunca sem amor. Porque é interessante ele falar isso do amor, porque a Bíblia fala em Provérbios que o pai que ama disciplina. E realmente, se você for pensar, é muito mais fácil você deixar de lado do que você disciplinar. Sim. É muito mais fácil deixar para lá do que você chegar e investir em disciplina. Mas é uma coisa assim que eu hoje avaliando, né, o Marcos, o Pedro, a Gabriela, eu acredito que é melhor errar por disciplinar mais do que errar por disciplinar, porque realmente a falta de disciplina mostra que você não tem interesse. É como se você largasse. Falta de amor, né? Se eu não amo, eu não tô nem aí. Aí quando a gente ama, às vezes a gente erra por um excesso, às vezes, né? Mas eu vejo que talvez a coisa mais importante, o Marcos falou, né, do amor, é assim, por que a gente está disciplinando? A gente está disciplinando porque realmente a gente ama, ou a gente está disciplinando porque ele está incomodando a gente? Né? A gente está disciplinando porque eu não aguento esse tipo de coisa que ele faz comigo. Eu acredito que a disciplina verdadeira, assim, de amor, é aquela que está preocupado com ele. Está preocupado com aquilo que vai fazer mal para ele no futuro, e é assim que Deus vê a gente, né? Ele nos disciplina porque Ele quer o nosso bem. Agora, eu falei isso aí da questão de equilibrar as coisas, porque eu percebo que muitas vezes os pais, eles estão assim, disciplinando e sem perceber que na verdade isso pode estar prejudicando a criança. Porque a criança precisa de se sentir amada de verdade, né? E assim, eu vejo que a coisa mais preciosa que Deus colocou na nossa mão para administrar são os nossos filhos. E o tempo passa tão rápido. Quando o Marcos nasceu, eu brincava com algumas pessoas próximas, daqui a pouco vai estar entrando na faculdade, né? Afinal, já terminou uma faculdade, está fazendo a segunda, e foi muito rápido mesmo. E é interessante que às vezes os pais estão muito preocupados com sustento, preocupados com bens, preocupados com outra coisa. E no final, às vezes essa questão toda da disciplina, ela tem a ver com a carência da criança. Ele está ali fazendo coisas que são erradas porque ele está com atenção, ele está precisando, né, do amor dos pais. E às vezes a gente acaba disciplinando e sem perceber na verdade o que está por trás, né? Por isso que eu mencionei isso, dessa questão de equilibrar. Mas a gente não está tendo sensibilidade de perceber o que a criança está passando. Isso são coisas que eu fui aprender muito depois. Coitado do Marcos, sofreu tanto. Mas, ao mesmo tempo, nas nossas conversas assim, mais adulto, né, eu perguntei, Marcos, eu falei, pai, foi bom. Ele falava que isso foi bom para ele. E isso é interessante, porque isso tem a ver com a misericórdia de Deus também. Exatamente. Com a gente, né, como pai, como família. Deus é tão fiel, né, em cobrir as nossas imperfeições, né? Muito legal. Aristides, como é que foi aí com essa mocinha aí, que eu conheço, ó, essa aí, viu? Disciplina é um ato de amor, né? E é interessante essa questão de você disciplinar a sua filha. Isabel é uma filha muito querida, assim, né? Isabel sempre foi muito ovelha, né? Muito ovelhinha, né?
você chegar e corrigir, levar ao banheiro e para dar uma disciplinada, né? E ela, aí partia meu coração que ela pegava, abaixava a calcinha lá, ficava assim, viradinha. Falava assim, vai me disciplinar, papai? E o coração já, né? Querendo chorar e tal. Eu falo, mas eu preciso fazer porque isso é um ato de amor, né? Mas eu procurei passar para Isabel de que aquilo não era um momento ruim para ela, mas era um momento bom porque eu estava confrontando a natureza do seu pecado, né? E ela, graças a Deus, ela conseguiu entender isso, né? E ela conseguiu absorver esse conhecimento. E a palavra disciplina significa chamar para perto de si, né? Disciplina não é só bater no seu filho, né? Levar ao banheiro, no cantinho da disciplina. Mas disciplina é você estar junto com o seu filho, né? No dia a dia, participar com ele, estar junto com ele. Mas também tem a parte da graça, né? Que também não é só você chegar lá e dar as varadinhas, mas é abraçar, dar um beijo, olha, explicar para a criança por que da disciplina, o que aconteceu, para ela poder entender de fato aquele processo todo, porque assim, os nossos filhos, eles seguem o Deus dos seus pais quando são pequenos, não é isso? Mas vai chegar um dia que, assim como já chegou da Isabel e do Felipe também, que eles tomaram a decisão agora, eles tiveram encontro genuíno com Jesus. E é interessante que eu tive essa oportunidade de levá-los a essa oração. A Dalva, minha esposa, teve essa oportunidade de levar essa oração e dizer, olha, eu fui o pastor, eu fui evangelista do meu filho, né? Eu levei o conhecimento do meu filho e agora ela está entendendo de que Jesus Cristo morreu na cruz não só foi pelo papai, mas por ela. E ela entregou o coraçãozinho dela para Jesus. E aí a Bíblia fala que pelos frutos vos conhecereis. E você vê a transformação da vida do seu filho. Você vê que o seu filho agora, ele já não lida mais com as coisas como lidava antes. Agora o pecado incomoda. Papai, eu errei, eu estou errado, né? E aquela questão que eu procurei na educação dos meus filhos. Papai também é pecador. Não é porque eu sou pai que eu sou perfeito. Não, eu também sou pecador. Quantas e quantas vezes eu tive que chegar lá e falar, Isabel, eu quero te pedir perdão, porque eu te disciplinei com raiva. Não foi um ato de amor. Eu quero te pedir perdão em nome de Jesus. Você pode me perdoar? Sim, papai, posso te perdoar. Então, trazer esse conhecimento para ela, né? Então, todas as vezes que eu falava, Isabel, eu quero conversar com você. Até a entonação da voz já sabia que a conversa ia ser um pouco mais íntima, mais séria, né? Isabel, eu quero conversar com você. É tranquilo, né? Aquela conversa mesmo, tal. Mas até hoje, mesmo casada, né? Quando eu falo, Isabel, eu preciso conversar com você. O olhar, ela fala, deu ruim, né? Mas, complementando o que ele tá falando, ótimo. Até na fase de namoro, enquanto a gente estava namorando, às vezes eu dava uma resposta pra ele e ele falava assim, você não pode falar isso porque eu sou seu pai. Aí eu me guardava, aí eu ia pro meu quarto, aí minha mãe sempre dá uma cutucada, né? Falar, do jeito que você falou com ela não foi legal. Então ele vinha até mim e falou, você pode me perdoar porque eu falei muito rude com você, então isso é legal. Depois que você cresce, vê que o seu pai erra, sua mãe erra, todo mundo é pecador. E meu pai sempre teve um cargo na igreja, então presbítero, hoje ele é pastor. E as pessoas olham pro meu pai como tipo assim, ele não erra, ele é o perfeito, ele é o... brinca o santo dos santos, mas ele é um ser humano, então tipo assim, ele é meu pai, ele erra, ele vem me pedir perdão, isso é muito bom. E quando criança, ele sempre falava assim, o papai tá fazendo isso porque ele te ama. É duro de ouvir e falar, entender uma criança que meu pai tá me batendo porque ele me ama. Mas depois, quando você cresce e entende o porquê que ele fez aquilo e o porquê que seu pecado, né? Mostrar pra você que você tá errando, você tá pecando, aí te leva a refletir o que você fez. Então é muito importante o ato de disciplinar. Dói, carnal, na carne, mas falando espiritualmente, isso faz você ser uma pessoa muito melhor e te leva para mais perto de Deus. Que legal. Amém. Robson e Rony. Isso. É importante até eu registrar que na criação não é só o pai, né? Então até a posição do Rogério,
do irmão aqui, quando fala pais, tanto pai quanto mãe, né? Porque nós estamos juntos na criação, né? Então, quando você fala de livre-arbítrio deles, lá em casa a gente sempre teve esse cuidado, mesmo a gente estando envolvido muito na igreja, né? Nós precisávamos mostrar para eles, enquanto pequeno, como é que eram as coisas lá fora. Faz parte do ensinamento, né? Por quê? Porque para quando ele crescer, eles, e ter entendimento, eles poderem colocar na mesa. E aí, eu fico aqui com meus pais ou eu vou para lá? Então nós tivemos muito isso, né? Nós nunca deixamos de fazer as coisas, eles estarem fazendo as coisas, exatamente para poder ensinar, mas sempre estivemos juntos. Algumas atividades na escola, no bairro, eles falavam, vamos lá, gerava curiosidade quando pequeno. Você quer participar? Vamos participar. E aí eu e minha esposa junto com eles, né? Festa junina de escola, os 3 participaram quando era pequeno. Para quê? Para ter a experiência, ver como é que é, mas sempre a gente do lado, junto, para mostrar, é assim, só que nós estamos aqui, Cristo está aqui. Que legal, né? Dia das Crianças, normalmente o pessoal, isso até é uma experiência que aconteceu lá em casa. Não acontece mais porque eles já cresceram. Então, Dia das Crianças, muitas crianças estão na rua correndo atrás de doce, né? Porque às vezes as pessoas oferecem. Lá em casa, o que a gente fizemos várias vezes? A gente montou uma mesa lá em casa de doce. De doce. Que delícia, hein? De doce. Entendeu? Por quê? Legal, eles ficavam com essa curiosidade, essa vontade. Não, passou as crianças ali, tudo cheio de doce. Beleza, nesse dia nós vamos fazer em casa, com eles. E explicava, lá é oferecido assim, assim. Aqui em casa não, a gente ora e é para vocês participarem. Entendeu? Então a criação deles foi essa quando pequeno. As coisas que o mundo oferece, nós vamos, mas nós vamos junto, para você ver, tá? E não para quando você crescer, você ter o entendimento. Poder de escolher o que é bom. Eu vou escolher, né? Então, graças a Deus, os 3, né? A Rebeca, que está com 16, os 3 até hoje tiveram o livre-arbítrio, escolher agora. Só que, graças a Deus, a maneira que nós ensinamos, eles hoje eles reconheceram a Cristo e estão no caminho do Senhor, seguindo o Senhor. Amém. Né? Então, hoje eles estão aqui. O Mateus, ele tá aqui com a gente. Hoje ele não pôde vir porque ele está viajando, né? Trabalho. Mas eu sempre tenho que voltar para falar sobre a denominação que nós vemos, porque o Mateus, ele era presbítero lá, a denominação, né? Aquela sementinha, aquele ensinamento que nós fizemos quando era pequeno, né? E hoje, lá ele chegou ao presbitério. Esse aqui ele é diácono lá na Assembleia de Deus, porque ele ainda está lá, né? Porque tudo foi aquele início que nós ensinamos e nós estivemos junto no início da formação, tanto eu quanto a minha esposa, mostrando tudo que aparecia. Lá está lá, Cosme Damião, como é que é, e vamos fazer, e, né? Todas as coisas. Então, em relação ao livre-arbítrio, hoje a gente fica tranquilo, que eles já escolheram para onde que eles querem. Meu Deus, que legal. Né? Muito então, bem colocado. Agora eles já é de maior, a menina também é de menor, mas eles já escolheram e graças a Deus estão no caminho do Senhor. Posso falar uma coisa rapidinho em relação aos livre-arbítrio? Eu acho que são fases, né? A criança vai crescendo e vai mudando. Lá em casa eu sempre falei para eles que tem 2 palavras que tem que andar junto. A liberdade vai andar junto com a responsabilidade. Né? E eu acho que isso é progressivo, né? Eu acredito que no comecinho a gente tem que estar mais próximo, ali, mais duro, e vão crescendo, é mais conversa, é mais participação, a coisa muda bastante. Eu sempre aprendi dos meus pais que é o funil
é o funil, a educação é no funil. Um funil ele começa bem rígido aqui, bem fechadinho. E quando a criança vai crescendo, ele se abre. Exatamente. O problema é que as pessoas estão educando as crianças no funil ao contrário. Isso. Dá toda a liberdade na infância, aí depois quando eles chegam na adolescência quer fechar, não dá mais jeito. É verdade. Rony, quais são o equilíbrio? Então, a questão do equilíbrio ela é muito importante. Eu acho, né? A forma como a gente conduz essa coisa a importância da gente ter você mostrar, né, liberdade. Você quando pega a criança, você traz a liberdade para ela escolher, mas seria irresponsável se você não ensinasse. Sim. E aí vem a questão do pragmatismo. A gente precisa ser um pai prático, pais práticos. Então é isso. Ao invés de chegar e falar assim, você não dança festa junina na escola porque você é crente, não é? E alguns amigos falam, você vai dançar? Não é isso? Não, pelo contrário. Essa aqui já chegava em casa, já tinha lá a fantasia da quadrilha, entende? Então nós sempre fomos muito envolvidos com a questão da arte, do teatro, da dança, da dança contemporânea, do balé, do circo, e isso não eram lugares protegidos com a nossa doutrina, mas lá fora. Então essa experiência, né, de você, e a questão do você, né, você tá vendo ali o filhotinho do leopardo, não vai achar que ele tá sozinho não, que a mãe dele tá bem ali, não é isso? Tá olhando. Então a proximidade que você tem dos seus filhos, mas participar de toda a experiência que ele pode ter, eu acho importante isso. E aí vai chegar um momento que eles vão se decidir. E eu acho que a questão da liberdade, cara, desse livre-arbítrio é por conta deles mesmo, né? Porque e ainda mais ele tem essa escolha. Ele fala assim, eu me capacito tecnicamente para fazer um tecido, mas como eu posso usar essa técnica para poder pregar o evangelho, sabe? Mas já está no automático a questão então acho que faz o beabá lá no início, na primeira infância, sabe? Aquela coisa toda, e você vai fazendo isso, e o que eles verem dentro de casa. E aí eu acho que com certeza vai pender pro lado do evangelho. Sim. Sabe? Vai pender pro lado do evangelho. Os princípios ficam, né? Aquela coisa, a gente fez balé, fez circo, mas nós falavam, lá fora é assim, vocês não estão dentro da igreja aprendendo. Mas são os nossos princípios, né? Nossas escolhas de tipo, que legal tá aprendendo isso, mas não viver como talvez a maioria da galera que viva. Eu tenho meus princípios, os meus valores com Cristo, e aí eu vou fazer tecido, vou andar de perna de pau, mas eu vou usar isso dentro da igreja. Não negocio, né? Os princípios. Exatamente. Que legal. Eu creio que a questão da educação, né, da escolha, porque nós, como pais cristãos, né, nós somos aqueles que Deus colocou para colocar cercas, né? Os pais colocam a cerca de proteção, e a cerca o que é? É a palavra de Deus, é a oração, né? São os princípios que são colocados. A criança ela vai aprendendo com seus pais, né? O que é ser um cristão, como o cristão se comporta. E aí chega no auge que é a decisão. Agora, né, sou uma moça, sou um rapaz e tal, mas ele vai lembrar. Ele vai lembrar. Ele vai lembrar do que o pai ensinou, que a mãe ensinou. E volta para os princípios. Muito legal. Eu tive essa experiência não com a Isabel, mas com o Felipe, né? O Felipe, quando chegou na adolescência, aqui dentro dessa igreja mesmo, posso falar rapidinho? Claro. Ele chegou para mim. Agora é a hora que a gente vai. 15 anos aqui, uma pregação, ele me chamou no canto, quando eu vi, falou assim, pai, eu preciso falar com você agora, nesse momento. Aí eu falei,
isso é muito importante, né? Aí foi penteado do culto, né? Sabendo, eu saí com ele, fomos pro carro e tal, eu falei assim, ó pai, eu não quero mais caminhar com Cristo, eu quero conhecer o mundo. Fala pra mim, eu quero conhecer o mundo. Mas é interessante como Deus dá sabedoria, né? Ele falou tudo que ele tinha para falar, eu ouvi, fiquei triste, ouvi, e eu falei para eles, Felipe, a primeira coisa que eu quero dizer para você, eu te amo muito. A segunda coisa é que Deus ama você. E nós vamos caminhar juntos. Mais do que nós estamos caminhando, eu creio que Deus tem algo a fazer e falar ao seu coração. Ele falou assim, pai, eu não consigo mais ouvir a Deus. Eu não consigo chegar no ponto aqui e entender a mensagem e tal. Porque você está ouvindo outras vozes. Porque você está com o coração contaminado. Então você deixou com que outras coisas ocupassem o seu coração, que não é Deus. Mas eu só vou encurtar, né? E aí eu entrei numa batalha de oração, jejum, de estar junto com o Felipe, estar confrontando ele, com amor e tal, até a sua volta, né? A sua volta foi uma volta muito bacana, porque foi uma volta de muito choro, muito arrependimento, de pedir perdão, de falar assim, eu nunca mais quero fazer o que eu fiz e tal. Aí demos aquele abraço, né? E ele reintegrou, né? Voltou para nunca mais sair, né? Glória a Deus. Então, em glória do Senhor. Então, são lutas que nós passamos como pais, né? Poxa, o pastor aí é um homem de oração. Olha, meus irmãos, vigia a hora, viu? Se você ama a sua família, grava isso. Ore pela sua família e vigie por ela, porque esse é o nosso papel como pais cristãos. Glória a Deus. Nós vamos caminhar para o final e agora eu quero usar vocês, meninos. Eu tenho uma pergunta. Agora é a hora da verdade. Eu tenho só uma perguntinha para vocês. Vocês podem ser bem breves. Qual o legado que este homem... Olha para ele, cada um olha para ele. Que este homem que está atrás de vocês deixou para vocês? Bem sucinto, breve, direto e emocionante. Quero ver. Vai fazer eu chorar, mas o silêncio. Quem começa? Eu? Já tá chorando. Eu tô muito chorona. Cara, o meu pai, pra mim é fácil, mas também é difícil falar. O meu pai é uma pessoa ele é muito exemplo, né? Aquela coisa, ele vive o exemplo, ele não fala só. Meu pai é o exemplo inteiro. Então eu vejo nele uma pessoa extremamente... A fé dele em Deus é incrível. É uma coisa que... Nossa, a fé que ele tem em Deus é surreal. Às vezes as pessoas olham de fora e eles acham engraçado, né? A maneira que a gente é em casa. Mas eu acho que todo mundo é assim por conta dele. Porque a gente fala, pai, não vai dar. E tal, ele fala, não, confia em Deus. Deu até hoje. Entendeu? Confia. Deu até hoje. A fé em Deus, o amor. O meu pai, por mais que ele vivia muita coisa difícil, né? Quando ele foi filho. E eu acho incrível que ele fez o contrário, entendeu? Então hoje ele é um pai que mesmo muito tempo trabalhando fora, ele sempre foi muito presente na nossa vida. Mesmo estando longe, ele sempre foi super presente. O meu pai, ele é muito amoroso, demais. E são coisas do caráter de Deus que eu consigo enxergar nele. O amor, a fé, a obediência a Deus. É isso. Caraca. E eu amo demais. É o exemplo que eu quero. É como eu quero que meu marido seja. Que legal. Que legal. Eu sei quem é, mas coitado assim. Vamos lá, Manuel. Vamos lá. Falar do meu pai é muito difícil falar de qualquer pessoa da minha família, porque eu me emociono mesmo. Esse aqui se emociona fácil. Fácil. E assim, eu tenho no meu pai uma coisa que eu quero pra mim pra sempre, que é o maior exemplo de cristão pra mim, eu vejo no meu pai. Pode estar uma tempestade onde for, em qual área dele, mas ele tá ali seguindo firme, calmo, manso, sabe? Foram 3 filhos muito diferentes, né? Uma menina, um mais velho e eu. E assim, foram 3 criações que totalmente diferentes e que eu tenho certeza que impactou na vida de como ser cristão. Eu sempre vi, pelo menos, meu pai muito ativo na igreja, meu pai e minha mãe, sendo músico,
eu me inspiro como músico hoje por causa dele. E assim, mas sempre olhando para a igreja, ativo na igreja, mas sempre cuidando e dando muita atenção e amor para minha família, né? E isso para mim não tem valor, sabe? Eu olhar o cuidado do meu pai, o exemplo de cristão, andar no caminho do Senhor, retidão, da mesma forma que ele aprendeu com meu avô, ele aplicou na gente e hoje nós somos o que somos graças à criação dele. Que gostoso ouvir. Isabel. Eu sei que eu vou chorar. Falar do meu pai é fácil, mas ao mesmo tempo é bem difícil. Porque ele é um exemplo de Deus na minha vida, não só na minha, mas acho que de muitas pessoas que o conhecem. Então, o legado que meu pai deixa é o legado da oração. Ele é um homem de oração, um homem que põe Deus acima de tudo, né? Então ele fala, às vezes é uma coisa tão simples. Eu falo, pai, vamos supor, quando eu era criança, pai, perdi um brinco. Você já orou? Pergunta pra Deus. Era assim, pergunta pra Deus, ele vai te ajudar. E é batata. Você falar, Deus, me ajuda a achar. Você vai achar, porque é Deus. Tem tudo a ver com ele, vai ser sempre a ver com ele. E o meu pai sempre ensinou isso pra gente. Meu pai é um homem de Deus, é um homem de fé, é um homem que tá sempre disposto. Meu pai é uma pessoa... Ele é o meu amigo. Ele... Qualquer situação que a gente precisa do meu pai, ele tá ali pra ajudar, tá ali pra estender o braço e falar, vamos, que não acabou, vamos, que ainda dá. Então, acho que é o maior legado que meu pai deixa. A primeira é honrar a Deus acima de tudo e depois amar a família e amar os irmãos. Esse é o legado do meu pai. Ixi, vou ter que encerrar. Assim, o legado, né, do meu pai para mim, bom, com certeza a primeira coisa, né, foi que tanto ele quanto minha mãe, né, me apresentaram o Evangelho, né, e junto isso com todos os princípios bíblicos, né, praticamente não seria ninguém sem a ajuda deles, né. Provavelmente, não sei se eu estaria aqui, né, hoje, e eu sou muito grato a isso. Outra coisa também é que ele em casa sempre foi um exemplo de sacerdote, né? Todos lá em casa veem ele como uma pessoa muito sábia, né? E assim, muito sábia, mas também muito paciente, né? E também muito amorosa. E né, aí assim, eu sempre lembro né, em todas as festas de aniversário, né, você tirava um tempo, reunia todo mundo e orava, né, com todo mundo lá, e isso era muito legal, que impactava, assim, eu via que impactava meus amigos, né, porque era algo diferente, né, e hoje, né, com a oportunidade de trabalhar com ele junto, né, andar lado a lado, poder ver a maneira que ele lida com as coisas dia a dia, né, como ele trata as pessoas, né, os problemas vêm e ele, né, com paciência e tal, com amor, né, lidando com tudo. E isso me inspira, né, para mim ele é um exemplo de pessoa, né, de um homem em Cristo, né, e também como um sacerdote de lá, né. Amém. Eu acho que é isso. Glória a Deus, é isso aí. Amém, gente. Queria que nós encerrássemos então com 2 orações. Eu vou pedir então para um dos filhos orar por todos os pais representados. Vou pedir para a gente poder fazer um movimento aqui. Os pais se ajoelham e os filhos ficam atrás, abençoando a vida deles, tá? Vamos, isso. Vocês troquem. Filhos fiquem de pé, os pais se ajoelhem, isso.
Qual filho que se candidata a orar? Eu oro. Ele vai orar então. E a todos os pais, tá? Você estenda a sua mão aí. Vamos agrupar um pouquinho mais aqui pra gente poder sair na câmera certinho lá. Estenda a sua mão sobre a vida do seu pai. Você que está em casa, você que é filho, pode ser criança, jovem, adolescente, tá? Você pode estender neste momento as suas mãos sobre a vida do seu pai, orar por ele e abençoar a vida dele. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos, Pai, pela vida de cada pai que está aqui ajoelhado. Glória a Jesus. Amém. E nós agradecemos também pela vida de cada pai que está aqui representado. Em nome de Jesus. Deus, nós te entregamos a vida desses servos, Deus. Sim, O Senhor escolheu para cuidar de nossas vidas, nos guardar, nos proteger, nos ensinar o teu caminho, Pai, e as tuas leis. Pai, nós pedimos que o Senhor continue dando graça e misericórdia e abençoando a vida desses teus servos. Amém. Que nós somos exemplos dele. Oh, Deus, amém. E que nós possamos continuar assim por mais longos anos, Pai, na tua presença. Em nome de Jesus. E ao lado dos teus servos aqui ajoelhados, Pai. É o que nós te pedimos nesta noite e já te agradecemos, Pai. Amém. 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 Agora nós vamos inverter. Vou pedir para até encerrar esse momento, bem agrupadinho aqui para a gente aparecer na câmera. Os filhos se ajoelhem. Eu quero sair um pouco do script. Eu quero orar. Pode se ajoelhar. Eu quero orar por você que é pai e por algum motivo da soberania de Deus, você talvez não tenha o seu filho aqui. Deus é soberano sobre todas as coisas, né? Nós temos aqui um irmão, o Rony, que tem hoje a Keila Bruna na presença do Senhor. Eu digo que quem tem filhos com o Senhor não perdeu o seu filho, porque quem perde não sabe onde está, não sabe como está e não sabe com quem está. Sim. O Rony sabe como a filha dele está, com quem está e onde está. E essa manhã de domingo é um misto de alegria, saudade, né? E eu quero que o Aristides aproveite e ore pelos filhos. Amém. E ore pelos pais que não têm hoje, talvez, filhos neste dia. Verdade. Tem muitos pais que estão nos assistindo, como o Rony, que não tem hoje filhos, mas que tem o cuidado e a presença do Senhor sobre a vida deles. Eu vou pedir para o Rony se ajoelhar aqui também, representando, temos o Paulo, que não tem o seu filho Apolo hoje, tantos outros que vão nos assistir, e nós vamos encerrar esse momento com essa oração do Aristides. Ele vai orar pelo encerramento do evento, pelos filhos e pelos pais que precisam desse dia do cuidado do Senhor, do alento do Senhor e da presença mais do que nunca do Senhor. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, meu Pai, nós te agradecemos e te louvamos por esta manhã. Obrigado por esse privilégio que nós tivemos aqui de estarmos juntos, testemunhando, compartilhando da obra maravilhosa que o Senhor fez em nossos corações como pais e também está fazendo a vida dos nossos filhos. Obrigado, Deus amado, porque eu sei que o Senhor tem sustentado a vida de cada um de nós, para a honra e para a glória do teu santo nome. Eu quero apresentar diante do Senhor os pais que não têm os seus filhos com eles, mas que o Espírito Santo possa consolar e trabalhar em seus corações, porque tu és o Deus de paz, o Deus de amor. E que o Senhor traga, Deus amado, um abraço, um carinho, Deus, a cada um desses pais, Deus amado, de uma forma profunda, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Que o Senhor os abençoe, ó Deus, se porventura vier a tristeza, Deus amado, e lágrimas, Deus amado, nos seus olhos, que o Senhor venha enxugar as lágrimas e tirar a tristeza, mas trazer a alegria, a certeza de que o Senhor é Deus de poder e de autoridade, no nome do Senhor Jesus. E o Senhor é Deus da compaixão. O Senhor tem compaixão daquele que sofre, daquele pai que está passando por uma luta, por uma dificuldade agora, que o Senhor venha colocar a tua mão, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, e que nós como pais, todos nós, possamos
possamos continuar, deixar aos nossos filhos o legado que o Senhor deixou para nós através da Tua santa palavra, ó Pai. Que nós possamos inculcar e ensinar aos nossos filhos a amar ao Senhor acima de todas as coisas. Em primeiro lugar, que eles possam buscar o Seu reino e a Sua justiça, para que todas as coisas sejam acrescentadas no tempo do Senhor, ó Pai. Deus, eu quero orar por esses pequenos que estão aqui, por esses jovens, ó Deus amado, por essa nova geração. Nós abençoamos aos nossos filhos, Senhor amado, e que eles venham se tornar grandes homens e mulheres de Deus, consagrados ao Senhor, sustentados pela Tua destra fiel, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Nós vamos, Pai, que isso venha fortalecer a igreja, Deus amado, do futuro, a igreja abençoada, a igreja que possa ser consagrada, que venha pregar o Evangelho, falar do Teu amor, em nome de Jesus, ó Pai. Deus, nós entendemos que a igreja é um conjunto de muitas famílias, e nós oramos pelas famílias desta igreja. Uma família que ora é uma igreja que ora, uma família que jejua, Deus amado, é uma igreja que jejua, uma igreja que evangeliza, Deus, uma família que evangeliza, é uma igreja que evangeliza, ó Deus amado, uma família que discipula, Deus amado, é uma igreja discipuladora, ó Deus amado, eu quero abençoar esse ministério, abençoar a igreja cristã evangélica do Boqueirão, os seus pastores, os seus obreiros, que só venha sustentar debaixo da Tua graça, da Tua autoridade. Pai amado, muito obrigado por esta manhã, por essa oportunidade. Nós entregamos tudo o que foi falado aqui, Deus amado, no Teu altar, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Todo louvor, toda adoração seja dada ao Senhor, ó Pai amado, porque se nós testemunhamos aqui, é porque o Senhor, o nosso Pai Supremo, Ele nos deu essa autoridade, Ele transformou o nosso coração e tem nos transformado a cada dia, tem perdoado os nossos pecados, tem endireitado as nossas veredas, para que nós possamos andar em retidão, ó Pai. Nós oramos assim, Deus, nós te agradecemos por tudo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome precioso e amado de Jesus. Amém. Vamos dar um feliz Dia dos Pais para todos no 3? 1, 2, 3.